Lucas carregava consigo um medo que não tinha fim. Uma sombra, escura como a noite, o perseguia desde que ele era apenas uma criança. Ele mal se lembrava de como era a vida antes daquela presença maligna grudada nele. Nos olhos dele, um terror profundo, a certeza de que algo horrível se escondia dentro de sua alma. Cada vez que respirava, sentia o peso daquela força maligna, uma presença invisível que o esmagava. É como um pesadelo que não acaba. Uma luta constante contra um demônio que quer me roubar a alma. Lucas sempre soube que era diferente das outras crianças. Ele sentia a presença do mal nos cantos escuros do seu quarto, observando. Os brinquedos ganhavam vida durante a noite, sussurrando o nome dele com vozes sinistras e distorcidas. O medo era seu companheiro inseparável, corroendo sua infância, roubando a inocência que deveria ser a marca daquela idade. Toda noite, ele se escondia debaixo dos cobertores, rezando para que o sol finalmente nascesse e o libertasse das garras daquela entidade maligna. Lucas estava sozinho nessa batalha. Seus pais, cegos para o horror que ele vivia, o viam apenas como uma criança problemática. Eles não faziam ideia do tormento que ele enfrentava todas as noites. Ninguém acreditaria naquilo. Lucas carregava o peso do segredo, o conhecimento terrível de que uma força maligna o havia marcado. Ele era um prisioneiro no próprio corpo, um receptáculo para o mal que o assombrava. A infância de Lucas foi um carrossel de eventos inexplicáveis. Sombras dançavam pelo seu quarto à noite, assumindo formas grotescas que o faziam tremer de medo. Objetos se moviam sozinhos, desafiando qualquer lógica. Brinquedos caíam das prateleiras sem explicação. Suas vozes infantis transformadas em grunhidos guturais e ameaçadores. E então, os sussurros começaram. No começo, eram vozes baixas, como o vento sussurrando nas árvores. Mas, com o tempo, elas foram ficando mais claras, mais insistentes. Elas me chamavam pelo nome, me convidando para a escuridão. As vozes zombavam de mim, revelando meus medos mais profundos, brincando com minhas fraquezas. Lucas tentava ignorá-las, mas os sussurros penetravam em sua mente como um vírus, plantando sementes de dúvida e medo. Os pesadelos começaram na mesma época. Lucas se via preso em um vazio infinito e escuro, perseguido por figuras sombrias com olhos vermelhos e penetrantes. Ele sentia o cheiro de enxofre, a respiração quente deles na sua nuca. Lucas acordava gritando, o coração quase saindo pela boca. Ele estava sempre suando frio, o terror da experiência ainda grudado nele. Os moradores locais diziam que a casa tinha uma história de tragédia, de trevas. Eu podia sentir a energia negativa impregnada nas paredes. Era como um peso no meu peito, me sufocando aos poucos. Ele sabia, no fundo do seu ser, que a casa era mais do que apenas tijolos e concreto. Era uma prisão para ele e para a entidade maligna que o atormentava. A adolescência chegou trazendo um novo tipo de terror para Lucas. O demônio que o atormentava crescia em poder, se alimentando do medo e da confusão do jovem. Os eventos sobrenaturais se intensificaram, cada vez mais frequentes, cada vez mais aterrorizantes. Lucas se sentia como um rato pego em uma ratoeira, lutando contra uma força cruel que queria destruí-lo. Comecei a ter lacunas na memória, sabe? Eu me pegava em lugares que não conhecia, sem a mínima ideia de como fui parar ali. As pessoas comentavam sobre minha aparência, diziam que eu parecia doente, que meus olhos estavam vazios, perturbados. Lucas se sentia distante de tudo e de todos,
como se estivesse assistindo a própria vida acontecer de muito longe. O demônio estava se infiltrando em cada canto da sua existência, sussurrando mentiras em seu ouvido, tentando convencê-lo de que ele era um fracasso, que não merecia ser amado. Lucas se isolou de seus amigos e familiares, com medo de que o demônio pudesse machucá-los também. Ele estava preso em um redemoinho de desespero, cada dia que passava o arrastando para mais perto do abismo. O sono, que antes era meu refúgio, se tornou um campo de batalha. Meus pesadelos se tornaram mais vívidos, mais perturbadores. Eu sonhava com rituais macabros, com entidades demoníacas, seus corpos retorcidos e grotescos. Eu podia sentir o calor deles, o cheiro horrível de carne podre. Lucas acordava aos gritos, o corpo tremendo, o coração batendo forte no peito. Ele não conseguia escapar daquela tortura. O demônio o perseguia até em seus sonhos. Desesperado por uma solução, Lucas se lançou em uma busca frenética por respostas. Ele vasculhou bibliotecas, devorando livros sobre demonologia, folclore, misticismo, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a entender o sobrenatural. Ele se agarrava à esperança de encontrar uma explicação para o tormento que consumia sua vida. Ele rezava por um fio de esperança, uma forma de se libertar das garras do mal que o mantinham em cativeiro. Procurei ajuda em qualquer lugar que pudesse me dar uma explicação, uma solução para o meu sofrimento. Fui a médicos, psiquiatras, líderes religiosos, médiums, videntes, caçadores de fantasmas. Ninguém, absolutamente ninguém, parecia entender a profundidade do meu tormento. Eles diziam que era tudo delírio, estresse ou até mesmo doença mental. Não davam o braço a torcer. Alguns sugeriram que Lucas buscasse a ajuda de um padre. Ele percorreu igrejas e catedrais, ajoelhou-se diante de imagens sagradas, fez orações desesperadas por libertação. Ele confessou seus medos e inseguranças, esperando encontrar algum conforto nas palavras daqueles homens santos. Mas até a fé parecia ter se afastado dele. O demônio ria das minhas tentativas de encontrar paz. Ele sussurrava blasfêmias no meu ouvido, tentando destruir os últimos fiapos de esperança que me restavam. Eu me sentia perdido, completamente sozinho. Estava no meu limite, quase desistindo da minha luta contra aquela entidade demoníaca que me atormentava. Parecia não haver saída para o seu sofrimento. Ele estava condenado a uma vida de medo, dor e sofrimento. O demônio havia se tornado parte dele, uma sombra escura e cruel que manchava sua alma.